Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de qual horário você estiver assistindo este vídeo ou esta videoaula. Eu sou o professor Fabian, teacher Fábio, and in this class you will see about count and uncount nouns, ou substantivos contáveis e não contáveis. Tem algumas pessoas que vão utilizar o termo uncountable, que é o para se falar não count, não tem problema, as nomenclaturas não são tão importantes, inclusive pode chamar de incontável, que tá ok, tá top, não há problema nenhum. Então, por que é importante primeiro a gente saber isso? Né? Por que eu estou explicando sobre esse tipo de situação? Em português, nós temos o conceito daquilo que é contável e o que não é. Só que, por exemplo, se eu falo assim em português, eu bebi muita água e eu tenho muitas garrafas, não há diferença no determinante, que é essa palavra que a gente está se referindo chama determinante em português. Termo determinante, no caso, se pegar na gramática de alguns teóricos. Então, qual que é o problema aqui? Em inglês, saber se ele é contável ou não muda que tipo de palavra você pode colocar e até o significado de algumas palavras. Então vamos ver aqui ao que eu me refiro, o que isso quer dizer. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, principalmente para a construção de frases, é se ele é contável ou se ele não é contável. Porque tem determinadas construções que nós fazemos em português que não fazem sentido em inglês. Por exemplo, se eu digo ele é advogado, advogado ele é contável. Então você tem que colocar X lawyer, que é uma palavra bem comum para advogado. Normalmente eles utilizam o attorney, she's an attorney. Ela é uma advogada, é mais comum. Então, quando você vai fazer descrição, tudo que é contável em inglês exige alguns tipos de determinantes, principalmente se estiver no singular. E o que a gente vai falar de termos incontáveis é que ele vai pedir outros tipos de determinantes e alguns vão ser até proibidos. Então, o que pode ser contabilizado? Em inglês, nós consideramos que tudo que você pode estabelecer um valor numérico entra nos countable, ou os substantivos contáveis. Então, essa é uma definição muito simplista, mas eu acho que ela funciona para explicar sobre isso. Então, quando a gente diz que um substantivo ele é contável, eu estou dizendo exatamente isso. Eu posso contabilizar com números. E aí vocês têm algumas regrinhas que são importantes nisso. Primeira coisa é que você tem uma forma de singular e uma forma de plural. Ou seja, esses termos vão para o plural. Normalmente jogando S, ES, aquela regrinha que vocês já viram para verbos na terceira pessoa do singular, serve para plural em inglês. É a mesma regra. O que acontece é que, inclusive, por conta disso, muita gente acha que um likes, por exemplo, she likes chocolate, ela gosta de chocolate, esse likes seja plural. Não é. É que o plural em inglês tem a mesma regra de construção, de colocação de sufixo que a terceira pessoa do singular. Inclusive, existem os plurais irregulares, como child, children, person, people, embora eu já havia escrito em placas persons. Então, não é incomum eles também darem umas tropeçadinhas nisso. E é aqui que a gente também começa a observar algumas coisas interessantes. Então, podem ser precedidos de alguns determinantes. Então, termos que são contáveis podem ser colocados como a or am, que seria o artigo indefinido, e que ele só existe no singular. Depois eu vou explicar para vocês por quê. The, que é o artigo definido, que equivale ao a, os, as. That, que é o este. This, que é o that é o aquele, e o this é este. Na verdade, não existe um aquele. This e that, em inglês, seria o esse e o este.
That seria equivalente ao esse e o this equivalente ao este, em termos de proximidade. Em inglês, muito dificilmente vocês vão conseguir explicar o aquele. Não tem um pronome para isso no inglês. These, que é o plural de that, e o those, que é o plural de these, certo? Então, isso daqui é importante para a gente situar aqui, que eles podem vir precedidos. No singular, quase sempre vai ter o ao, am. Quase sempre vai ser, principalmente quando você lida com o verbo to be. Então vamos ver aqui alguns casos. Dollar, sun, suitcase, table, battery e bottle são exemplos de palavras que são contáveis. Dólar, canção. Inclusive, quando você se referir a eu gosto de, sei lá, gosto de uma música da Ariana Grande. No caso, você não vai falar I like Ariana Grande music. A não ser que você goste de toda a música dela. Se você gosta de uma canção específica, você vai dizer I like an Ariana Grande song. Então, song se refere à canção. Suitcase é a mala que você utiliza para carregar coisas. Às vezes pode ser também, é diferente de luggage, tá? Luggage é outra coisa. Table é a mesa, battery é bateria e bottle é garrafa. Agora, é incontável coisas que você não tem como quantificar. E é aqui que vem uma coisa que dá um nó na cabeça de alguns proponentes, de algumas pessoas que estão começando a estudar inglês. Em seguida, aquilo que não pode ser quantificado não possui plural no inglês. Olha que coisa legal. Primeiro, não tem plural, então são palavras que só vão existir no singular, exceto em situações muito específicas, não vai ter plural. Por exemplo, water, que é a palavra água, até pode ser usada no plural, mas ela tem sentido mais genérico. Water, wine, líquidos, no geral, não tem plural. Da mesma maneira que você não pode utilizar a e an nessas palavras. Então, aqui já cabe uma regra que muita gente esquece. Se o meu, a gente aprende lá, eu posso colocar, por exemplo, an umbrella, a watch, que é um guarda-chuva, um relógio, mas se eu tiver um substantivo que ele é incontável, eu não uso o am. Então, essa é uma regra que já aproxima vocês um pouquinho do inglês de uso, por assim dizer. Então, você não tem plural e você não tem a, não tem am. Então, eu acho que isso é super importante para vocês. Além disso, quando nós trabalhamos com termos não contáveis, eu estou preferindo usar o termo não contável para manter a ideia do começo. Mas se você quiser chamar de incontável, também não tem problema. O que a gente chama de não contável, de incontável, são generalizações ou ideias que são gerais. Alguns autores vão pontuar que os substantivos não contáveis também trabalham com conceitos que são abstratos. Então, são coisas que são conceituais, coisas que são extremamente abrangentes. Então, quando você trabalha com um substantivo e o torna incontável, e esse é um recurso que eventualmente acontece com algumas palavras no inglês, ele se refere a uma ideia geral. Então, usou um contável, um incontável, você está falando de coisas que são gerais. Então, vamos ver alguns exemplos. Aliás, an important issue today is privacy. Websites, stores and other places are gathered details about our habits and preferences. Então, uma importante questão hoje é a privacidade. Agora, note como eu falei em português. É a privacidade. Em português, eu utilizo esse artigo definido. Em inglês, eu não posso usar. Eu não vou escrever em inglês, inclusive é considerado errado. An important issue today is the privacy. Eu não vou usar isso. É a privacidade.
Quando eu tenho coisas que são incontáveis, eu não posso usar artigo. O artigo indefinido principalmente. O definido eventualmente pode aparecer, mas não é o caso aqui. Quando você está trabalhando com descrição, com o verbo to be, se o que vier na frente não for contável, você não coloca artigo. Websites, stores and other places all gather details about our habits and preferences. Então, sites, lojas e outros lugares dão detalhes sobre nossos hábitos e preferências. Então, notem que aqui nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, privacy não tem artigo. Por quê? Porque ele é incontável. Isso é super importante para a gente montar frase. E eu trago para vocês alguns exemplos de coisas que são incontáveis em inglês. Em português elas também são. Primeiro é money, que é dinheiro. Mas aí pode falar, professor, como que eu conto dinheiro? Eu não conto reais, eu não conto euros, eu não conto dólares, ou dolls, né, como alguns vão falar. Não, criatura. Você não conta dinheiro, você conta unidades de moeda. Inclusive, pode contar cédulas, pode contar moedas, mas você não conta dinheiro, porque dinheiro é uma unidade abstrata. Dinheiro é uma abstração que você faz para falar de coisas que têm valor monetário. Music é a mesma coisa. E aqui a gente tem problemas no inglês e português. A gente, em português, muitas vezes se refere à música com sinônimo de canção. E isso é típico do português. Então, a gente faz muito isso. Em inglês, não. Song é uma coisa, music é outra. Luggage. Luggage é a bagagem. Também em português ela é incontável, porque bagagem pode ser uma mala, podem ser duas, pode ser só uma mochila. Não importa. Bagagem é uma coisa só. Só que a gente em português tem plural para isso. Então a gente tem bagagens. Eu estou levando minhas bagagens. Porque a gente considera como bagagem cada mala. Então a gente tem uma coisa que no inglês vocês não vão ver. Então, luggages, por exemplo, não existe. Furniture. Furniture são os móveis. Qualquer tipo de móvel, em inglês, sofá, cadeira, mesa, é chamado de furniture. E olha que coisa interessante. Em português, nós usamos o termo móvel e móveis, porque a gente considera como uma palavra que ela é contável. Em inglês não é. Electricity, que é eletricidade. Water, que é água. Outra palavra também que é incontável é information, que é informação. A gente, em português, fala de informações, mas isso não existe no inglês. Então é importante a gente perceber quando que existe e quando que não existe essa correspondência. E como que você vai saber se é contável ou se não é contável? Esse é o tipo de situação que você precisa estudar. É importante que vocês estudem com muito, muito, muito cuidado. Aqui vamos também ter uma questão, a question, que é a seguinte. Quando eu tenho um substantivo que ele é não contável, eu posso torná-lo contável quando eu estabeleço uma unidade de medida. Então, would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de chá? Então, ao invés de eu perguntar, would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Eu pergunto, would you like a cup of tea? Então, quer dizer, você gostaria de um copo, de uma xícara. Inclusive, cup pode servir para os dois. Embora você tenha o termo glass para copo, eventualmente cup também pode ser copo. Como você tem aquele macarrão instantâneo chamado cup noodles, que é o macarrão no copo ou o macarrão na xícara, então você pode usar. Em muitos desses contextos não tem problema nenhum. Então, would you like a cup of tea? Quer dizer, você gostaria de um copo de chá ou de uma xícara de chá? Então, aqui eu tornei em contável, porque eu tenho a cut off. Eu conto copos, mas eu não conto chá. Agora, o grande pesadelo de muita gente. How much?
how many? Quando eu uso isso? Primeiro que são coisas que eu pergunto quanto. Quanto, quantas. O que muda é se eu vou usar isso para alguma coisa que é contável ou que não é contável. Então vamos ver aqui. How much é quando você tem alguma coisa que não é contável. Então, se o seu substantivo ele não é contável, como water, como sand, areia em inglês, por exemplo, é incontável, porque você não conta areia. Rice também acaba entrando nisso. Então, quando você vai utilizar how much, é quando você não conta algo. Tempo, por exemplo, é uma coisa que você não conta. How much water do you drink every day? Quanta água você bebe a cada dia? Ou você bebe todo dia, tanto faz. Então, how much water? Então, eu não estou perguntando quantos copos. Embora eu possa responder, how much water do you drink? E você pode responder 5 to 7 cups per day. É uma possibilidade. Ou você pode responder em litros. About 2 liters. 2 liters. Então, isso que você pode responder. Então, how much é sempre que eu for perguntar quanto, quanta, quantos de algo que é incontável. E por ele não ser contável, então ele sempre vai se referir a palavras no singular. Isso já ajuda um pouquinho a gente. How many? Ele é usado no quanto, antes de termos que você pode contar. Então vamos usar um exemplo aqui. How many bottles did you bring? Quantas garrafas você trouxe? E aqui também é uma outra dica que funciona muito bem. How many é muito usado no plural. Você pode teoricamente usar no singular, mas não faz muito sentido assim, por exemplo, quanta garrafa você trouxe? Isso é possível em português. Em inglês, você não vai perguntar how many bottles did you bring? Você não precisa perguntar how many aqui, quantas. Então, no geral, how many vai ser utilizado no plural. How much no singular. Então vocês conseguem ter uma noção de quando você vai usar esses dois. Lembrando que how much só vai ser usado em palavras no singular, uma vez que não existe plural de substantivo não contável. Então não se esqueça, how much você utiliza para coisas que você não pode contar. How many para coisas que você pode ou você consegue contar. Too many, too much or enough. E é assim que se diz para você, não é enough, é enough. Como se fosse um F. Então, too much, too many segue a mesma regra do much, many, quer dizer que é o muito. Enough é o suficiente, o que basta. Too much e too many. Você vai utilizar too much e too many quando você vai descrever algo que está em excesso, que passou da conta. Qual a diferença aqui? Too much, seguindo a mesma regra do how much, é para coisas que você não pode contar. Inclusive, much, que é um muito, é a mesma coisa. Too many, que é o muito em exagero, é para coisas que você pode contabilizar. Vamos ver aqui alguns exemplos. She drank too much water. Então, ela tomou muita água, ela bebeu muita água. Veja que eu não posso colocar aqui too many water, because it's pointless. Eu não posso colocar o many aqui, o too many, porque eu não tenho, nesse caso, o que é contabilizável. Por outro lado, Rick me permite que eu utilize o too many. Rick bought too many water bottles. Então, Rick comprou muitas garrafas de água.
Ou seja, está em excesso. As garrafas de água estão em excesso. Então, qual vai ser a diferença do much e do many? Too much em excesso no que você não pode contar. Too many em excesso daquilo que você pode contar. E o enough é quando está no limite, está o suficiente. E no caso do enough, você pode usar tanto para contável quanto para incontável, não tem diferença nenhuma. Então, se o too much e o too many representam excessos, esse aqui é a quantidade que satisfaz. Maria drinks enough water every day. Maria bebe água o suficiente todo dia. Então ela não bebe nem mais nem menos. Ela bebe o bastante. E aqui eu posso usar também o substantivo cantable, como por exemplo aqui. There are enough bottles for us. Há muitas garrafas suficientes para todos nós. Então perceba que enough aqui pode ser tanto para o que você pode contar quanto o que você não pode contar. Agora vamos falar de alguns determinantes que vão ajudar muito vocês a entenderem como funciona isso. Primeiro conceito do que é um determinante. Determinante, assim como no português, são termos que ajudam você a identificar o now. No inglês, como você tem as palavras que elas são genderless, né, elas não têm marcação de gênero, como no português, a função determinante ela é muito mais baseada se eu posso contar ou não o meu substantivo. E alguns podem ser usados com contáveis, outros podem ser usados com incontáveis, e tem alguns que você pode usar com os dois. Só que o significado muda. Então a gente vai tentar traçar um pouquinho isso aqui, tentar entender como funciona. Some e a little só pode ser usado em afirmações quando você quiser falar um pouco. Então, ele não vai ser permitido com contável quando você quer dizer um pouco. Some e a little, que no caso são o contrário do too much. Então, o too much, o how much e o much mesmo são o contrário de some e a little. São palavras que significam a mesma coisa. Então, vamos a um exemplo. I'd like some coffee. Eu gostaria de um pouco de café. Então aqui, note que o some quer dizer que eu quero em pouca quantidade, eu quero algum. Se alguém vai traduzir, vai dizer eu quero algum café. Não, não é algum café. É a mesma coisa quando a gente pergunta, quando a gente recebe pergunta em inglês, do tipo assim, would you like some coffee? É uma pergunta que eu acho bem legal. Ou would you like some drink? Você quer um pouco de café? Você quer alguma coisa para beber? Aí você pode responder a little. A little quer dizer eu quero um pouquinho. E aí temos o que pode ser usado com contável como incontável. O problema é que em alguns casos você troca o sentido. Por exemplo, some. Some, quando ele é usado com substantivos contáveis, ele quer dizer alguns. E é aqui que entra a questão de você não ter o pronome o artigo indefinido no plural, é e o an. No caso no inglês, o some entra nesse lugar para ser o plural de um artigo indefinido. Quando o some está sendo utilizado para palavras que são contáveis, ele quer dizer alguns. Quando usado em incontável, como nós vimos ali atrás, ele quer dizer pouco. N é qualquer um. E o a lot of é um monte de. Inclusive, a lot of ele é mais comum em alguns contextos do que o too much, too many. Embora se você pode usar o too much, too many para representar excessos, o a lot talvez não seja indicado. Mas na maioria das vezes você pode usar sem medo.
I bought some apples. Eu comprei algumas maçãs. Ou umas maçãs, whatever. I bought some water. Eu comprei um pouco de água. Então, o que isso quer dizer? Enquanto some vai querer dizer alguns no singular, no singular, some quer dizer pouco. Então, guardem bem isso. Some com palavra no plural, alguns, porque provavelmente vai ser contável. Some com uma palavra não contável, pode ser muito provavelmente uma palavra incontável, quer dizer pouco. Agora, você quer oferecer alguma coisa para alguém. Você utiliza some e a little na hora que você for fazer a pergunta. E esses são equivalentes. O some eu acho que ele fica melhor, mas pode usar a little também. Então vamos lá. Would you like a little coffee? Você gostaria de um pouco de café? Então um pequeno café, não é isso. Little, quando usado em perguntas para você oferecer alguma coisa, ele não é pequeno, ele é pouco. Many e a few não podem ser usados junto com substantivos que são incontáveis. Que é um muitos e um pouco. São antônimos aí. Muitos e um pouco. There are many information here. Tem muita informação aqui. Está errado. Primeiro que information não pode ter esse tipo de determinante, porque ela é uma palavra no singular. Então isso aqui está completamente errado. Porque ele é incontável. Agora vamos ver um exemplo correto com o que funciona. There are much information here. Há muita informação aqui. Quer dizer, much é para coisas que não podem ser contabilizadas. Many é o que eu posso contabilizar. Much e a little não podem ser usados com substantivos contáveis. Porque much é muito e a little é pouco. Então eles são antônimos. Então, se você tem many, a few, much, a little. São opostos. Então vamos ver aqui como que esses opostos eles trabalham. I have much bottles. Eu tenho muitas garrafas. Wrong. It's not correct. Então, I have many bottles. Eu tenho muitas garrafas. Então, por quê? Porque many só pode ser usado junto com coisas que podem ser contabilizadas. Então é isso. Basicamente, isso é o porquê você precisa entender sobre aquilo que é contável, aquilo que não é, como que você escreve, como você não escreve. Então a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Então, um grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima aula.